Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no meu canal, o canal pessoal J. Silva, para mais uma lição. Pois é, hoje eu quero trazer para vocês uma lição pautada na revistinha da PEC. Pois é, aquela revista que nós estamos estudando aí sobre os crentes da Galácia e os crentes de Éfeso. A bem da verdade, nós estamos já na segunda parte, que é abordando literalmente sobre os crentes de Éfeso, tá? E a lição de hoje é a lição de número 9. E a mesma já apontou para a gente um título interessantíssimo, falando sobre o mistério da igreja e do amor de Deus. Perceba que esse título aqui, ele já tematiza para mim pelo menos duas palavras que me chamam a atenção. A primeira delas, mistério; a segunda, amor. E é claro, só para a gente entender isso aqui de uma forma mais clara, quando você chega lá no primeiro tópico da lição, o culto no Antigo Testamento, os 3 pontos de abordagem vai falar sobre mistério. Primeiro ponto, definição de mistério. Segundo ponto, o mistério, tá? O mistério e os profetas da antiga aliança. E no 3, o mistério traz algo novo. Bom, no tópico 2, ainda vamos encontrar mais uma vez a palavra mistério sendo abordada no 3, e enfim. Isso significa que a pauta principal dessa lição é a palavra mistério, o mistério da igreja. E é claro que a gente vai encontrar lá no tópico 2 quem é o mistério revelado. Quem é o mistério revelado? Já estou adiantando para vocês, né? Isso é minha prévia de introdução, então posso. O mistério revelado é a igreja. Mas calma aí, José, não antecipa. Vamos deixar os alunos, agora não dá mais, já falei, né? Pois é, mas vamos lá. O título da lição, o mistério da igreja e do amor de Deus. O nosso texto áureo de abordagem, ele se encontra na carta do mesmo apóstolo aos crentes de Éfeso, no capítulo 3, no seu versículo de número 5. E ele começa dizendo: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, olha só, tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Coisa bonita esse versículo aqui, né? Por quê? Noutros tempos, em outro período, em outros séculos, isso não foi revelado como está sendo revelado agora aos apóstolos, pois é, e a igreja de modo geral. E sobre o que exatamente esse versículo está falando? Claro que quando a gente pontua a carta de Paulo aos crentes de Éfeso, a gente vai encontrar que a pauta principal apresentada ali é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se a gente analisar bem as epístolas de Paulo, em suas 13 epístolas, e há quem diga que ele escreveu também, né, o livro aos Hebreus, então seriam 14 registros alcunhados aí pelo apóstolo, mas independente disto, nós observamos que em todas elas o tema central é Jesus Cristo, né? É literalmente dizer que Jesus Cristo é a carta de Deus revelada aos homens, principalmente nessas epístolas alcunhadas por Paulo. E claro, as demais epístolas também vão colocar em evidência Jesus Cristo com toda propriedade. Só que hoje a gente vai fazer essa abordagem com a ajuda do autor da lição, óbvio, sobre a carta do mesmo aos crentes de Éfeso, no seu capítulo de número 3, capítulo esse que pontua para a gente cerca de 21 versículos, ok? E esses versículos vão estar nos baseando, ou pelo menos alguns dele, sobre o conteúdo apresentado dentro dessa lição, para mostrar para a gente quem de fato é o mistério revelado para a igreja, e uma vez que a igreja, vai ser automaticamente considerada esse mistério. Ok? Vamos lá. Bom, aí saindo daí a gente tem aquela leitura bíblica
tá? Ela está pontuada no capítulo 3 da carta do mesmo, tá? Do versículo de número 1 a 21, por isso que eu falei para vocês, são 21 versículos, ok? E o autor também coloca isso para a gente na informação do professor, ok? Pois bem, ele trouxe aí uma verdade prática. A verdade prática dele, a igreja triunfante de Cristo, tá? Já existia no plano de Deus, estabelecido antes da criação do mundo. Isso aqui é muito interessante, né? Olha o que ele diz aqui: a igreja, né, triunfante já existia no plano de Deus. Como que isso pode ser verdade? Ué, é só você ler com muita calma o capítulo de número 1. Você vai ver isso com toda a propriedade. Paulo já entra, né, tendo aquela revelação, né, escrevendo para os crentes de Éfeso, dizendo que antes da fundação do mundo, né, Deus já havia elegido, escolhido. Pois é. Então entenda, isso aqui eleva o nível dessa palavra mistério a um âmbito literalmente de uma sobrenaturalidade vivida pelo apóstolo Paulo. Pergunto para vocês, como é que Paulo vai ter uma revelação tão extraordinária dessa se não fosse o Espírito Santo lhe revelando? Era impossível. Pois é, a Bíblia ela é cheia de mistérios e cheias de enigmas que somente aqueles que conseguem andar literalmente no centro da vontade de Deus lhes é permitido entender essa linguagem metafórica, simbólica, tipológica contida na Bíblia Sagrada. Eu costumo até dizer que para a gente entender o livro de Gênesis, eu preciso automaticamente entender que Moisés está tendo uma revelação do passado. Pois é. Bom, se bem que naquele tempo os ensinamentos eram passados de pai para filho, mas entenda uma coisa, a gente olha para um Adão que quando é expulso do jardim fica ausente de Deus por mais de quase 200 anos, ou quem sabe mais do que isso, não sacrifica, apenas ensinou. Pois é, mais independente desta vibe aqui, o que a gente entende? A gente entende automaticamente que quando Moisés vai redigir o livro de Gênesis, eu entendo que ele está tendo da parte de Deus não só inspiração, mas ao mesmo tempo revelação. É como o livro de Apocalipse, não tem jeito. O primeiro livro começa com uma revelação e o último livro da Bíblia termina com uma revelação misteriosa. E somente a fé nos faz acreditar nesse poder sobrenatural. Mas não basta somente isso, a gente vai vendo dentro do contexto Bíblia, principalmente dentro dos seus 66 livros sagrados, toda uma pauta centrada dentro dessa palavra mistério. Por exemplo, eu poderia pontuar para vocês aqui o livro do profeta Ezequiel, livro extraordinário, e possui uma visão escatológica tão linda, tão impactante, que alguns teólogos chegam a dizer que ele é o livro no Antigo Testamento, né, literalmente mais escatológico que o próprio livro de Daniel, que durante muito tempo foi comparado ao Apocalipse do Antigo Testamento. Pois é, a alcunha das revelações misteriosas vistas dentro do livro de Daniel se compara ao que a gente vê no livro de Apocalipse com toda a propriedade. Algumas revelações até possuem uma consonância, uma concordância, mas quando a gente pontua Ezequiel, a gente descobre que Ezequiel é puramente escatológico, lindo, extremamente lindo. É um mistério, a Bíblia é um mistério. E como eu disse, digo e repito, somente aqueles que estão centrados no centro da vontade de Deus, alcunhados aí à vontade soberana do Senhor, procurando fazer e servir ao Senhor, é que vai ter uma visão clara e entender esses mistérios, porque não é para qualquer um entender isso aqui não.
Pois é, não é mesmo, mas não é mesmo. Por isso que às vezes existem dificuldades em muitos para entender os mistérios da Bíblia Sagrada. Por exemplo, como é que a gente vai entender um mistério de 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Gente, isso é mistério. Pois é. Isso é simplesmente fenomenal, é extraordinário. Dentre muitos outros fatos, como é que uma pessoa após 4 dias já morto, seu corpo já perdeu todos os líquidos, ou seja, o embalsamento já não tinha mais como proteger e segurar mais nada. O homem está destruído, está tudo ressequido, morto há 4 dias. E Jesus diz, vem para fora, e o homem se levanta. E que é isso, gente? Né? Para a ciência, isso é loucura, não existe. Meu Deus do céu, a Bíblia é um livro extraordinário. Pois é, mas a gente está pontuando um capítulo misterioso na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso. Então, vem comigo, por favor. Já passei 10 minutinhos, esqueci de dizer, né? Chama a família, senta no sofá, ainda dá tempo. Pois é, porque na verdade eu ainda nem saí da verdade prática. Então dá tempo, chama a família, senta no sofá, já traz aquela pipoquinha, porque a gente vai dar continuidade à lição. Então não saia daí, vamos lá? Saindo daí, então, a gente se depara com nessa lição aqui é bom por causa disso, né? Se depara com aquele escopo, né, que ele monta pra gente. Inclusive eu já fiz questão de citar aqui o tópico de número 1. E o tópico de número 2, ele coloca revelado no Novo Testamento. Pontos de abordagem 1, 2 e 3. No ponto 1, ele coloca aqui revelado aos apóstolos e profetas. Quem é que foi revelado aos apóstolos e profetas? O texto áureo pontua o registro, pois é, que o apóstolo Paulo está escrevendo e dizendo. Olha que coisa interessante, né? No 2, o mistério revelado é a igreja, eu até já disse. E o 3, a igreja revela a sabedoria de Deus. Lindo demais. Que isso? A igreja revela a sabedoria de Deus? Sim. Isso que a gente vai ver. Está tudo pontuado aqui dentro. Calma. Deixa eu só notificar para vocês o escopo ainda no tópico de número 3. Oração e medidas do amor. Meu Deus, oração e medidas do amor de Deus. Eu pontuei, né? Quem é que consegue, gente? E se não pontuei, a gente pontua de novo. Quem é que consegue medir a extensão do amor de Deus? Essa palavra amor de Deus aqui no título parafraseia esse mistério, porque se você voltar para João 3,16, João redigindo, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira já pontua para a gente esse mistério. Pois é, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa tal maneira é incalculável, é profunda, mais do que a expressão grega que utiliza amor de Deus como ágape, que significa literalmente amor profundo, que vem de Deus, incalculável. Nem a AI, com toda a sua artimanha, hoje, com toda a propriedade, estou falando da inteligência artificial, óbvio, né? Se não fosse ela, a gente diria que o maior computador mais avançado não conseguiria calcular. Pois é, hoje quem não consegue é a própria inteligência artificial. Ela não consegue, não tem como, é impossível. Alguém pode tentar, pode chegar a alguns números aí, mas ninguém consegue calcular a profundidade. Meu Deus, a grandeza, a largura, a extensão desse amor de Deus. Que isso, pastor? Que isso, não é para tanto exagero, não, é sim, porque a mesma Bíblia nos revela que só tem um ser que prescruta as profundezas de Deus. Quem é esse? O próprio Espírito Santo. Olha que coisa linda. E ele, à medida que ele faz isso, ele quer levar os filhos seus, né, a conhecerem as riquezas das profundidades.
lugares. E eu volto aqui a dizer, somente aqueles que estão centrados no centro da vontade de Deus poderão trilhar esse caminho magnânimo, poderoso, meu Deus do céu, fantástico. Eu ia dizer sinistro, né? Gosto muito dessa expressão. Deus é sinistro para mim. Deus é simplesmente terrível. Deus é simplesmente fenomenal. Pois é. Isso, deixa eu voltar para cá porque a gente vai se empolgando, né? Bom, oração pela igreja, ponto 1. Meu Deus, dimensões do amor de Deus. Eu estou falando, gente, pelo amor de Deus. Tamanho do poder de Deus. Quem é que consegue calcular o tamanho do poder de Deus? Nós aprendemos que Deus, ele é onipotente. O que é isso, pastor? Ele é todo poderoso. A expressiva, né? Hominis traduz-se como tudo. Então, todo poderoso é Deus. Meu Deus do céu. A mesma descrição aonde ele aparece como todo poderoso. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. O salmista diz: ainda que as palavras não saiam, ele já sabe o que eu vou dizer. Ainda informe no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. Que é isso? Pelo amor de Deus, onisciência. Ele sabe tudo. Não é presciência, não, é onisciência, tá? Isso é simplesmente extraordinário. E ainda, né, onipotente, onisciente e onipresente. Bom, isso é Deus. Isso é Deus. E claro, olhando para essas três características ou atributos, porque ainda poderia colocar aqui imutabilidade, poderia colocar aqui soberano, posso colocar aqui, pois é, majestoso. Meu Deus, tá bom, né? Eu vou ficar no Senhor. Meu Deus do céu. Bom, e aí a gente chega então dentro da introdução da lição. Meu Deus do céu. O autor pontua para a gente na sua introdução, o capítulo de número 3, dizendo que o apóstolo Paulo, sim, o apóstolo Paulo apresenta o maior mistério de Deus em toda a história da raça humana. O maior mistério de Deus em toda a raça humana. Meu Deus do céu. Isso é extraordinário. E, claro, o autor está dizendo que ele mostra isso aqui, revela isso aqui no capítulo 3. Eu concordo plenamente, porque cada capítulo dessa carta é simplesmente extraordinário, né? Eu não tive a oportunidade de falar da primeira, né? E nem gravei a primeira, mas quando a gente pontua o capítulo de número 1, meu Deus do céu, que capítulo é aquele, né? É simplesmente fantástico. Porque o Senhor nos elege, o Senhor nos escolhe antes da fundação do mundo. Somos eleitos do Senhor, criados pelo Senhor para louvor da sua glória. Meu Deus do céu. E é claro, no 2 é simplesmente fantástico quando a gente pontua, né, ele ali centrado, literalmente mostrando para a gente a importância da grande família de Deus. Éramos estranhos ao pacto, ou seja, não conhecíamos o segredo que foi trazido para os judeus, mas através desse mistério revelado aqui, com toda a propriedade, o que acontece? O evangelho da graça alcança judeus, gregos e gentios, nos tornando membros da grande família de Deus. Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus, essa carta é riquíssima. Pois é. Mas vamos continuando aqui. Meu Deus do céu. Este capítulo, ele diz, é o único
Este capítulo é o único texto bíblico que trata da chamada dos gentios para fazerem parte da igreja como um dos mistérios divinos. Olha só. Não, no capítulo 2 a gente vê também o gentio sendo, né, evidenciado, tá? E aqui ele vai dizer que esse capítulo ele vai dar uma embasada maior, né, uma centralizada maior na chamada dos gentios para fazerem parte desse grande mistério divino. Pois é, mas isso aqui me permite dizer que, veja bem, nós somos salvos não porque somos merecedores, não somos merecedores, não. A palavra que pontua para a gente a salvação, ela está embasada no sentido da graça. Pois é. E isto não vem de vós, é dom de Deus, está no capítulo 2, versículo 7. Então entenda uma coisa, a partir do momento que o Evangelho chegou, nos alcançou, éramos estranhos e agora não somos mais, porque o Evangelho entrou na nossa vida, fez uma mudança radical, literalmente ao ponto da gente agora entrar dentro da grande família de Deus. E essa grande família de Deus é revelada através da igreja e automaticamente é isso aqui que o autor está dizendo para a gente. O que ele está dizendo para a gente? Os gentios foram chamados para fazer parte desse mistério revelado. Que mistério revelado é esse? A igreja. Já pontuei, já adiantei, já disse. Pois é a igreja. Então, nós fomos escolhidos, chamados, separados para fazer parte da igreja. Logo, uma vez dentro da igreja, a gente se torna literalmente parte desse grande mistério de Deus, porque ninguém entende. Esses crentes são tudo maluco, chamam a gente de tudo, chamam a gente de homofóbico, chamam a gente de louco, chamam a gente de fanático, chamam a gente de tudo, odeiam-nos porque simplesmente não conseguem entender a visão e a dimensão daquilo que nós entendemos. Pois é, uma vez éramos pecadores, perdidos, atolados no pecado, mas a graça nos alcançou, nos trouxe para dentro da luz, e diante da luz a gente não consegue mais ficar vislumbrando a penumbra, muito menos a gente tem intimidade com trevas, e quem gosta das trevas odeia a luz. Quem gosta de ficar na penumbra não enxerga direito quem está na luz e acaba se perdendo. Pois é por isso que nos odeiam, é por isso que não gostam da gente, mas eu estou pouco me lixando, porque quem vai para o céu sou eu. E é claro que eu tenho a obrigação de anunciar para eles, gostem ou não, porque eu não posso me calar, porque se eu me calar, as pedras clamam, e eu não posso deixar as pedras fazer o meu trabalho. Quem tem que fazer sou eu. E o que eu tenho que fazer? Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu preciso alertar. É como um peregrino que se preocupa em sair da sua terra em destino, né, ao portão dourado, e no meio da sua trajetória ele encontra adversidades, problemas, dificuldades, guerras, batalhas, inimigos, demônios. Meu Deus do céu, é a vibe do cristão, é a sequência da vida do cristão nessa terra. E Jesus ele pontua dizendo com toda a propriedade que no mundo nós teríamos, e a Bíblia assegura isso, no mundo teremos aflições, mas a palavra também assegura, tem de bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu o mundo. Sabe o que ele está dizendo? Já venci, está tudo certo, querido, é só caminhar, mas é difícil, caminha, mas se eu cair, levanta, mas se eu tropeçar, não tem problema, continua caminhando. Mas o caminho é apertado, mas tem que ser apertado mesmo. Quem disse que tem que ser largo? Largo é facilidade, largo todo mundo entra, largo todo mundo quer. Pois é, mas o fim desse caminho largo é o abismo. E aí, quer ir para lá ou quer ficar aqui? Não, quero ficar aqui, com toda dificuldade, com todo o caminho apertado. Então vem para cá, fica comigo, vamos embora, segue comigo. Não é fácil, mas não é difícil. Salvos mediante a graça. E aí, entramos para fazer parte desse mistério, meu Deus do céu. Bom, ele diz mais ainda, o texto revela a chamada. O texto revela a chamada. Aí ele coloca aqui, o propósito e o destino final da igreja. Meu Deus do céu.
E o destino final, o propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja, pastor? Eu já pontuei, eu vou pontuar de novo. Propósito da igreja, fazer a vontade do Senhor, ir pelo mundo, pregar o evangelho, ser fiel até a morte, lutar, insistir, não parar, não perder. Tribulações, velho, vontade dá, mas vontade é uma coisa que dá e passa. Fica triste, a gente fica chateado, a gente fica, reclamar, a gente reclama. Só que ao invés de clamar, a gente reclama. Pois é, não temos síndrome de Jó, né? Não somos, só Jó fez aquilo. Tá doido. Teve alguém que falou assim, né? Eu acho que o senhor deveria trocar esse nome. Pois é, botar em vez de Jó, o senhor tem que botar o nome do cara. O cara que viveu a experiência disse, eu tinha que botar esse nome. Moral da história, quanto mais ele dizia, mais a situação ficava feia, mais ficava complicada. Esquece, deixa o nome de Jó lá, porque não tem que ser José, tem que ser Jó mesmo. Porque Jó, só ele suportou aquilo, no José não vai suportar, não, esquece. Não foi eu que coloquei, não foi eu que coloquei, não, tá? Saiu um testemunho do chamado pastor, o nome dele era Júlio César, né? E ele automaticamente viveu uma experiência terrível. Ele fala sobre isso. Eu acho que aquele nome deveria ser trocado, deveria ser Júlio César ao invés de Jó. E aí passou um vento maior ainda na vida dele. Já pra lá, voltando pra cá. Vamos lá, o propósito, meu Deus do céu, eu gosto dessa palavra propósito, sabe? Pois é. E o texto revela só esse mistério, como também revela automaticamente o propósito da igreja, tá bom? Olha só, então é isso aqui que automaticamente ele até coloca aí, né? Esse propósito está visto justamente na pregação. E a pregação de Paulo, né? Para ele era o propósito, né? A evangelização para ele era o propósito. Tanto é que certa feita param ele quando ele chega na casa de Ágabo, o profeta, e Ágabo enrolado com a cinta dele, dizendo que quando Paulo chegasse em Jerusalém, era assim que iriam fazer com ele. Paulo entra, e quando Paulo entra, os irmãos interpelam, dizendo, Paulo não vai, vão te prender. Ele, não só, estou disposto a ir como a morrer pela causa, pelo evangelho, propósito. Pois é, então isso aqui é impressionante, tá? Bom, o tópico de número 1, oculto no Antigo Testamento, nós fizemos até menção dos pontos. O ponto de número 1 vai falar sobre a definição de mistério. Versículo de número 2, olha o que diz o versículo de número 2. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, dispensado pelo amor de Deus, a mim, confiado para vós outros. Olha só, se vocês têm dado ouvido e se vocês estão acreditando, porque ele está dizendo aqui, se é que tendes dado ouvido. Eu estou ministrando, eu estou ensinando, eu estou pregando. Paulo foi pastor dessa igreja por 3 anos, então ele tem autoridade para isso. E ele está dizendo aqui, se é que tendes, durante o tempo em que eu estive com vocês, se vocês aprenderam, se vocês ouviram meus ensinamentos, pois é, olha só, se vocês deram crédito, se vocês acreditaram, meu Deus do céu, a respeito da dispensação, da boa vontade de Deus, que me deu autorização de pregar para vocês, pelo amor de Deus. Aí o autor vem aqui abaixo com aquela explicação. Em português, mistério significa algo oculto, secreto ou inexplicável. No sentido bíblico, olha o que ele diz. No sentido bíblico, trata-se de um segredo que foi revelado. Calma aí. Aí ele pontua aqui 2 vertentes. A primeira no sentido da tradução da língua portuguesa. No segundo, no sentido bíblico. E no sentido bíblico ele coloca o mistério como uma revelação. No sentido da língua portuguesa, é algo inexplicável, é algo oculto,
é algo escondido, é algo que ainda não foi visto, mas quando a gente entra dentro do sentido bíblico, meu Deus do céu, que é isso? É algo que foi revelado. Ele até cita aqui, né, um tal John Stott. E esse John Stott diz que os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, foram revelados por Deus e, portanto, agora pertencem abertamente a toda a igreja. Uau! Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus! As verdades acerca da salvação pela graça não são propriedade privada de pessoas iluminadas. Olha aqui, eu pontuei isso aqui, sim. Mistérios revelados automaticamente foram abertamente, como diz, né, o tal John Stott, abertamente à igreja. E, claro, pontuamos aqui que são mistérios revelados. Claro, eu preciso entender essa linha, né, de raciocínio. Eu preciso fazer parte disso. Se eu for chamado, escolhido, alcançado. E é claro que alcançado, escolhido e salvo, isso aqui, né? Ele também pontua dizendo que isso aqui não foi colocado ou privado para pessoas iluminadas. Não, isso aqui é para todos. Porque o Evangelho, ele não faz acepção. O Evangelho não discrimina. O Evangelho não lança fora. O Evangelho quer tratar. O Evangelho quer cuidar. O Evangelho quer trazer. O Evangelho quer transformar. O Evangelho quer fazer trilhar uma linha nova. Por isso que eu digo, o Evangelho que não altera, que não muda, que não transforma, não é Evangelho. Não é Evangelho. Então a pessoa que chega e diz assim, não, mas eu posso servir a Deus do jeito que eu estou, né? Eu não preciso mudar a minha tendência nem meu comportamento. Meu querido, você está vivendo uma mentira, porque Evangelho transforma, Evangelho muda, Evangelho altera caráter, Evangelho muda a vibe literalmente do ser humano, não tem jeito. Evangelho limpa, Evangelho cura, Evangelho sara, Evangelho conduz ao reino dos céus, Evangelho não leva ninguém contaminado para o céu, não. O próprio Evangelho vai dizer que ficarão de fora aqueles que acham que pode fazer qualquer coisa e que Deus é amor e que está tudo certo. Não é assim que a banda toca, não. Deus de fato é amor. Deus realmente amou o mundo. Deus realmente se preocupou com o mundo. Deus realmente enviou Jesus. Jesus realmente morreu pelo mundo, foi sacrificado, mas tem muita gente que não acredita, tem muita gente que é balela, tem muita gente que diz não acredito na Bíblia, tem muita gente que diz que Deus é esse que não existe. É como o cara que estava dizendo aqui agora, me mostra Deus, eu não acredito em Deus, me mostra Deus. E o outro tentando provar a existência de Deus, e ele interpelando, dizendo, mas me mostra Deus. Depois ele disse, eu acredito em mim, eu acredito que eu sou o próprio Deus, eu sou iluminado. Então você é um ateu mentiroso, porque você está dizendo que acredita em você. É o que eu digo para todo ateu. Ateu que diz para mim, eu não acredito em Deus, não acredito em céu, não acredito em inferno, não acredito em demônio, não acredito em nada, mas eu acredito na matéria, eu acredito no dinheiro, é mentiroso, está acreditando em alguma coisa. Pois é, misericórdia, volta para cá, eu fico... essas coisas, o sangue de Jesus tem poder. Então veja bem, voltando para cá o raciocínio. A salvação pela graça não é propriedade, não é propriedade privada. Eu estou frisando, né, fazendo questão disso, de pessoas iluminadas. Por quê? Veja bem, ele continua dizendo, mas bênçãos que podem ser compreendidas por todos os que estão em Cristo. Não é propriedade privada, porque os judeus pensavam assim, sabia disso? Tu acha que aquele episódio da Samaritana, ou melhor, da Sírio-Fenícia, Samaritana também, né? Eles jamais entrariam ali para passar pro... Não, jamais. Mas Jesus está quebrando um protocolo. Mas enfim, na Sírio-Fenícia, quando diz para Jesus que até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Meu Deus do céu. E aí a resposta de Jesus e do discípulo, opa, uau, Jesus está com a gente. Por quê? Porque eles
tinham essa concepção sobre os gentios e eles achavam que os gentios não mereciam o evangelho. Só que Jesus já tinha deixado isso muito claro durante muito tempo com eles, né? Jesus já havia deixado isso diante deles. Olha só, vocês não estão crendo, mas está vindo um povo aí que vai crer. Olha só, tem ovelhas que estão fora do curral, eu vou deixar vocês aqui e vou buscar elas não são desse aprisco. Jesus está falando de quem, meu Deus do céu? E a lição que ele vai dar para Sirofenícia? Pois é, o pão da mesa é para os filhos. O que Jesus está dizendo para ela? Se você quiser ter o direito de se assentar à mesa e partilhar do pão, fique à vontade. Não precisa catar migalha quem tem direito de se assentar na mesa. Não precisa comer migalha quem tem direito de se assentar à mesa. Então Jesus está maltratando aquela mulher, pelo contrário, Jesus está mostrando para ela a oportunidade de sentar à mesa. Pois é, e partilhar do pão que é dado aos filhos. Deu para entender aqui? E aí Jesus dá uma lição para os seus discípulos, que tinha essa mentalidade. Privado. Ah não, pastor, tinha sim. E quer saber, sabe de uma? Pois é, e sabe de uma? Esses cristãos aqui, automaticamente, porque Paulo tem uma missão apostólica de pregar para os gentios. E todas as vezes, em todas as localidades aonde Paulo chegava para pregar o evangelho, pois é, Paulo tinha dificuldade com os judeus. Pois é. E a gente vai ver justamente que judeus, até cristãos, né, que já haviam se convertido, porque a gente viu isso na carta aos Gálatas, com toda a propriedade, né? A gente viu isso lá automaticamente, judeus ditos cristãos que queriam colocar literalmente as suas tradições, a imposição da lei sobre os ombros dos gentios. A gente viu isso, e essa era uma preocupação de Paulo, né? E automaticamente, escrevendo aos crentes de Éfeso, não é que Paulo não vai enfrentar essa dificuldade, vai enfrentar essa dificuldade sim. Uma das maiores preocupações do apóstolo era quando ele precisou se ausentar. Ele disse: eu sei que quando eu me ausentar, vai entrar no rebanho lobos cruéis que não tem o amor, a preocupação que eu tenho. Estou parafraseando, óbvio, né? Que tenha o amor e a preocupação que eu tenho. Esses vão estar preocupados em realmente arrebentar com a igreja. E claro, a gente vê isso com toda a propriedade dentro do conteúdo histórico que nos é revelado. Eu tinha separado aqui, o autor coloca pra gente algo aqui que ele diz assim: caro mestre, tenha em mente que o desígnio eterno, olha só, desígnio eterno de Paulo consistia em ser ele uma voz de salvação aos gentios, o que influenciou na sua estratégia de evangelização. A gente está falando de Paulo, né? E Paulo está sendo o autor da carta aos crentes de Éfeso. Aqui eu tenho essa informação, onde o autor me ajuda dizendo que os desígnios, né, de Paulo, para ser mais exato, o trabalho do apóstolo Paulo, né? Ou seja, ele estava veiculado literalmente, centrado literalmente no mesmo ser uma voz profética, uma voz de salvação, uma voz de libertação para os povos gentios. Sim, ele continua dizendo: todavia, por mais que Paulo tenha alcançado uma grande dimensão em suas viagens missionárias, né, isso aqui sou eu parafraseando o assunto dele, ele diz: todavia esse alcance aos gentios, tá, gerou conflito entre os cristãos judeus que acreditavam serem eles os únicos herdeiros da salvação. Veja bem, essa pauta aqui me traz justamente para onde? Para aquela descrição que o autor coloca aqui no ponto de número 1, dizendo que a salvação pela graça não é propriedade privada de crentes iluminados, porque eles se achavam no direito de achar que a salvação era para eles. E por isso os gentios, para se tornarem salvos, teria que praticar a lei, teria que se circuncidar, ou seja, teria que assumir uma cidadania judia para dizer que poderiam ser salvos. E aí Paulo entra em conflito com esse pessoal sempre.
sempre. E o que eu aprendo com Paulo aqui? Que eu tenho que defender aquilo que eu acredito. E Paulo estava disposto a entregar sua vida, se preciso fosse, por causa do Evangelho. Tá? O seu amor ao Evangelho o levou a passar pelas intempéries, privações, lutas, adversidades e até ser chicoteado como Jesus o foi. Mas perceba, tá? Isso aqui me ensina com toda a propriedade, porque todo esse segredo, esse mistério revelado para a igreja, torna a igreja um farol. E tornando a igreja um farol, ela vai chamar a atenção aonde ela estiver. E é isso que mexe com a cabeça daqueles que odeiam a igreja. Vamos lá. Número 2. O mistério e os profetas da antiga aliança. Versículo de número 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Olha o que ele está dizendo. Voltando ao versículo 2, se é que vocês estão me dando crédito, se é que vocês estão acreditando, uma coisa eu tenho certeza, o quê? Pois segundo uma revelação, o que eu estou passando para vocês está pautado em uma revelação. Meu Deus do céu. Isso que eu falo, a carta de Paulo, ela é um mistério. Aos Éfesos, ou os crentes de Éfeso, é um mistério. Por quê? O capítulo 1 é misterioso demais, é lindo demais, é revelação pura. Meu Deus do céu, é uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério. Que coisa linda. Por isso que ele coloca aqui também, né? Na Bíblia é o quê? Mistério na Bíblia é o quê? Segredo revelado. É aquilo que estava oculto que foi revelado. Enquanto na linguagem portuguesa continua inexplicável, continua no oculto, a Bíblia traz à tona e revela para aqueles que estão dispostos, literalmente, a cunharem suas vidas na obediência e no centro da vontade de Deus. Era o caso de Paulo. E aí ele diz com toda a propriedade, né? Uma revelação me foi dada. Meu Deus do céu, quem deu essa revelação para ele? O Espírito Santo. Está escrito aí, o Espírito Santo, o mesmo que usou os profetas no antigo pacto, mesmo de forma, né, temporária, mas olha que coisa bonita, meu Deus do céu. O Espírito Santo usou os profetas no Antigo Testamento para tratar a respeito do alcance de salvação a todos os que não faziam parte da comunidade de Israel. Esses homens pontuaram isso. Bom, veja bem, dentre eles nós temos aí, por exemplo, um Isaías, né? O profeta Isaías, ele é chamado de, literalmente, o profeta messiânico, porque dentro do Antigo Pacto foi o que mais pontuou, centralizou Jesus em seu conteúdo. A gente vê Jesus literalmente palmeando as páginas do livro profético com toda a evidência. Pois é, isso aqui é simplesmente fantástico. No capítulo 7, versículo 14, o profeta diz que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria Emmanuel. Pois é, está escrito no Evangelho de Mateus, está escrito lá no livro de Isaías. No capítulo de número 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Pois é, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Uau! Capítulo 11, ele é o tronco da raiz de Jessé, meu Deus do céu. Que mais? Tá bom, chega, né? Então perceba com toda a propriedade que ele diz aqui, o Espírito Santo,
Usou os profetas no Antigo Testamento, usou Isaías, usou Jeremias, usou tantos quantos. E uma linguagem que a gente aprende, no conceito teológico, é a linguagem simbólica, a linguagem das comparações, a linguagem tipológica. A gente vê isso palmeando a Bíblia, tá? Principalmente dentro da Torá, mas a gente vê isso também dentro do contexto apresentado profético. E toda essa realidade, de uma certa forma, aponta para Jesus. É o mesmo que chegar aqui e dizer assim: Jesus Cristo é o tema central das Escrituras. No livro de Gênesis ele é a semente da mulher, no livro de Êxodo ele é o cordeiro pascual, no livro de Levítico ele é o sacerdote, ou o sacrifício, se você quiser. No livro de Números ele é a rocha ferida, no livro de Deuteronômio ele é o profeta que haveria de vir, no livro de Josué ele é o comandante das tropas celestiais, no livro de Juízes ele é o juiz de toda a terra. Pois é, isso é simplesmente fantástico. Oh, meu Deus do céu, que é isso? Para por aí, Chega, tá bom. Uau, meu Deus.